Eu espero que vocês estejam realmente muito dispostos a aprender, porque pela próxima 1h30 nós vamos falar de automação no mais alto nível. A gente vai falar aqui sobre automação para vendas, automação para atendimento, automação integrada a CRM, como fazer automação, as possibilidades, como funciona, como conectar isso com o IA. O foco aqui é sempre integrado a IA. Como a IA pode responder os seus atendimentos e como que isso pode funcionar no seu dia a dia. Agora, sem mais delongas, porque o Rômulo vive me xingando porque eu demoro nas minhas introduções. Vocês já sabem, eu sou o Carlos Pires. O foco aqui é falar de tudo. Gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. E tudo isso aqui precisa de quê? Vendas, precisa de atendimento, precisa de acompanhamento, precisa de automação, redução de custos. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje, senhor Paulo Pina. Apresenta ele pra gente aí, Rômulo. Coloca ele aí. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e principalmente estar aqui com o Dr. Carlos Pires para a gente poder tirar as dúvidas dele. E como ele falou, né, eu estou aqui para tirar as dúvidas dele. E aí de rebaba a gente vai passando um pouquinho de conhecimento aí para você também. E aí vamos ver como que a gente consegue ajudar vocês aí nos desafios do dia a dia com automação e inteligência artificial. Mas a gente pode até separar isso então, só para a gente conseguir começar a ter uma ideia aqui, entender. Níveis de IA. Níveis de uso, né, de adoção de IA. O primeiro nível é aquele que eu sou sempre... É porque eu pensei num nível um pouco mais automatizado, mas é o nível É o artesanal. 100% manual, artesanal. É o artesanal. Mas eu ainda colocaria artesanal aqui. Vamos colocar aqui esse nível, até nem só como artesanal. É um nível tipo assim, automatizado que é o quê? Eu nem coloco nenhuma informação lá dentro. Eu só pergunto aí. Ah, ok, beleza. Entendeu? Acho que esse é o primeiro nível. Sim, ok. É o o nível... tipo básico. Vamos colocar aqui um básico. Um leigo, né? Nível leigo. Nível básico. O que é o nível básico do básico? Só uso do modelo uso padrão, né? Uso para perguntar. Do modelo padrão. Tirar dúvidas. Tirar dúvidas. Tirar dúvidas. Acho que é isso. Aí você não tem nenhum... Literalmente, um Google que te responde. Você não tem nenhuma técnica que você tá usando aí para poder, né? Aí como que você pode aprimorar então? Então esse seria o nível 0, vamos dizer assim. Né? Aí o nível 1 ali já é o nível em que a pessoa começa a entender que se ela faz as perguntas certas, ela tem respostas melhores. Sim. Se ela pergunta de formas mais precisas ou mais contextuais ou mais detalhadas, ela passa a chegar em resultados mais dentro daquilo que ela esperava. E eu até colocaria aqui junto com essa uma possibilidade da pessoa também entender que ela pode alimentar o chat do jeito que ela quiser. Não, aí eu acho que ainda... Você acha que ainda pode ser mais um nível? Tá. Então nesse inicial a pessoa já começa a entender que se ela fizer uma pergunta ruim, ela vai ter uma resposta ruim. Se ela perguntar de forma genérica, ela vai ter uma resposta genérica. Se ela fizer uma pergunta inteligente, de uma forma inteligente, ela vai ter uma resposta, né? Então é o segundo nível ali, talvez, de consciência em relação ao uso da IA. Sim. Aí o terceiro nível que eu falaria é o nível que a pessoa já começa a entender que existem técnicas para se pedir coisas para IA. Aí o que é que a gente chama? Engenharia de prompt. Sim. Eu até tenho um vídeo no meu YouTube que chama Engenharia de Prompt para Idiotas. É um dos vídeos que o pessoal mais gostou de assistir. Por que engenharia de prompt... Então aqui você ainda nem está na fase de alimentar um GPT com o seu... Tá, beleza. Engenharia de prompt, o que é engenharia de prompt? Por que o pessoal chama de engenharia de... Assim, vamos lá. Tem gente realmente que fala, engenharia de prompt é coisa de idiota, seria a mesma coisa de falar que é engenheiro de busca no Google. Não, não é. Sim. Inclusive a própria Google usa Por mais que eu acho que engenheiro de busca do Google faz sentido. Pode fazer sentido. Mas assim, o próprio Google, IBM, Facebook, todos eles usam esse termo e de fato existem técnicas que você pode usar, que você pode adotar na hora de montar as instruções que você está usando, né, para pedir as coisas para IA, que vão fazer uma diferença muito grande. Por exemplo, né, eu tenho inclusive no meu YouTube lá tem bastante vídeos sobre prompt e tem um vídeo que eu trago lá, o prompt perfeito. Você vai trazer aí? Eu vou trazer o ChatGPT só para mostrar, colocar meio que na prática do que a gente está falando. Por quê? Por exemplo, um frameworkzinho que eu montei lá de prompt perfeito, ele considera várias técnicas de engenharia de prompt. E aí, algumas delas, né? Você ser contextual. Então, primeira coisa que eu costumo dizer é que você tem que definir uma persona para o ChatGPT. Vamos lá, vou no ChatGPT. Só para a gente olhar o seguinte, qual que é o primeiro nível? O primeiro nível é tipo assim, eu vou entrar aqui,
e faz o seguinte. Qual a melhor forma de perder calorias? Isso aqui é uma pergunta que seria uma pergunta nível 1. Direcionada, vou tirar uma dúvida. Beleza. Uma pergunta mais direcionada, antes de chegar na engenharia de prompt. Você poderia chegar e perguntar assim, qual é a melhor forma de perder calorias com exercícios aeróbicos? Olha só, ali ele falou de exercício regular, dieta equilibrada, hidratação adequada, sono de qualidade, então ele foi genérico. Sim. Você não sabe do que você está falando. Aí quando você chega nesse segundo nível ali, você começa já a entender que você pode direcionar a resposta. Eu até colocaria, considerando exercícios aeróbicos. Em jejum, por exemplo. Assim, com exercícios aeróbicos, considerando que sou um homem de 38 anos, 1,80 m, 82 quilos. 1,8 metros, né? Senão 180 metros vai falar que é Godzilla, pô. Um Godzilla magro, inclusive. 88, é bem magro, inclusive, né? Aí, ele já vai, nota-se uma certa diferença, né? Aqui ele só me respondeu. Aí ele respondeu Aqui genérico. ele atualizou a memória dele para ele poder ter a informação e começar a trazer no meu ritmo. Ou seja, perguntas mais direcionadas. Ele não falou de comida, por exemplo, ele não falou de sono. Exatamente. Ele foi pros exercícios. Sim. Agora vamos falar do engenheiro de prompt, que seria o quê? Isso, aí eu vou começar a dar uma interpretação para ele, né? Uma característica, uma personalidade para ele. Também, mas uma das técnicas é você dar uma persona para ele. Então, por exemplo, você poderia começar assim, atue como um especialista em emagrecimento, que tem conhecimentos em nutrição e preparação esportiva. Nutrição e preparação esportiva. Pode pôr ponto. Aí você coloca assim, preciso que você crie um roteiro completo de treino para queima de calorias, para queima de gordura, vamos colocar especificamente gordura, porque você não quer queimar massa magra. Para queima de gordura, que funcione da forma mais eficiente possível para um homem de 38 anos, com 1,80 m, 82 quilos. Me traga uma tabela diária de receitas? Não, de treino, uma tabela diária de treino para 4 dias na semana. O que a gente trouxe ali? Ó? Vou tentar separar um pouquinho algumas das técnicas que a gente colocou ali. Então, subindo aqui no prompt, ó, olha o que a gente trouxe ali. Ó. Atue como especialista de emagrecimento que possui conhecimento em nutrição e preparação esportiva. Opa, ele já seguiu uma rota que ele consiga ligar essas 3 especialidades. Sim. Preciso que você crie um roteiro completo de treino, você está sendo específico no que você quer. Para queima de gordura, você está sendo contextual, que funcione da forma mais eficiente possível para um homem de 38 anos com 1,80 m, você está sendo contextual. Está dando, né, um nível de informação de contexto para que ele possa fazer o trabalho dele. Me traga uma tabela diária de treinos para 4 dias semanais. Você tá falando para ele exatamente qual é a saída, o formato que você quer de saída daquela informação. Pronto, o que ele fez? Ele foi lá, ó, roteiro completo, então ele montou um roteiro dia a dia, né? Dia 1, treino de força com ênfase em grandes grupos musculares. Dia 2, treino HIIT e core. E aí vai descendo, né? Até que lá embaixo ele fez o quê? Ele fez uma tabela, desce ali para o pessoal ver. Ele fez uma tabelinha, entendeu? Resumindo toda a estrutura diária de treinos. Nesse caso ali, ó, ele colocou o quê? Ele colocou sábado e domingo, descanso. Então, um descanso ativo no sábado, yoga, alongamentos, atividade leve, e domingo, descanso completo. Tem mais algum outro? Aí tem outro descanso ativo na quarta-feira, que é caminhada leve ou alongamento. Que era 4 dias. Porque a gente pediu 4 dias de exercício. Mas, assim, só pra gente conseguir caminhar e entrar na parte da automação, quando eu pego tudo isso aqui, eu ainda vou ter mais uma forma aqui, que eu acho que é um nível avançado, mas tudo isso aqui tá no artesanal. Isso. Tudo isso aqui ainda tá... É 1 a 1. É você usando a IA cada vez melhor. Opa, peraí, que eu fiz besteira aqui. Aqui eu ainda tô tudo no artesanal. Perfeito. E tem um nível, que eu acho que é o nível mais avançado, que é um pouco daquilo que eu tava mostrando na última live, na live que eu fiz, que era o seguinte, que é o cara que sabe realmente utilizar da ferramenta do prompt como uma mão de obra técnica. Correto. Que é, por exemplo, produção de documentos, produção de arquivos, produção de layouts, que é quando você... Análise de dados. Análise de dados. Produção ativa
de arquivos. Por que eu falo produção ativa de arquivos? Inclusive de código. Exatamente. Porque código é texto. Quando você fala de mapeamento de processos, se for em Markdown, é texto. Então, se você souber usar as linguagens, se eu perguntar aqui, quais linguagens? Aqui, ó, não, você pode chegar para ele e falar assim, ó, vamos usar de formativa aí para ele gerar um Sim. arquivo legal? Fala para ele assim, monte um mapa mental disso, em formato Markdown. Monte um mapa mental em formato Markdown desse treino. Beleza. Sim. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse Markdown, vai jogar numa outra ferramenta. Sim. Não, mas eu nem estou pensando em entrar nisso, senão a gente não consegue avançar no outro. Porque aqui, por exemplo, ele já monta um mapa mental. Se você Uhum. pegar isso aqui e jogar numa ferramenta como markmap.js, isso tudo aí já vira um mapa mental visual. Deixa eu tentar jogar no MarkMap aqui, ver se ele pega. Só copia aqui, ó, quer ver? Como é que chama o site dele? Coloca aí markmap.js. Agora só chega aí e clica em tryout. E aí cola ele no lugar aí. Apaga tudo e cola. Pronto, montou o mapa mental. Tá aqui o mapa mental. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a saber utilizar da ferramenta para produzir arquivos em outros layouts. Sim. E assim, isso aqui ainda é um mapa mental, ele é tranquilo. Uhum. Não sei se chegou a ver o vídeo que eu fiz, que eu pedi ele para gerar um bisage. Sim. E ele gerou o bisage no layout completamente correto. E já um arquivo de bisage XML. Por quê? XML é o quê? Nada mais que um texto. E aí a gente chega logo agora na forma de trabalho de automação. O que a gente precisa entender? Eu expliquei isso na semana passada, eu não vou entrar tanto nessa parte aqui. Eu queria uma coisa mais estruturada hoje para aproveitar seu conhecimento. Tá. O que eu tentei explicar? Você tem duas formas de usar, de entender o conceito de automação versus inteligência artificial. Se eu tenho dado estruturado, tanto de entrada quanto de saída, eu posso simplesmente usar uma automação. Okay. Então, por exemplo, eu vou usar uma inteligência artificial para salvar todas as notas numa máquina, numa pasta, o XML da nota, e eu quero que ela me demonstre o faturamento. Eu não preciso disso. Não preciso. Eu vou pegar o XML, é totalmente estruturado, eu vou jogar ele no banco de dados, o banco de dados já vai pegar e capturar tudo. Perfeito. É só cálculos e lógica. Exatamente. E o dado está estruturado, não precisa que ele reconheça nada. Eu quero que além disso, ele traga para mim quanto que eu paguei de imposto. É cálculo. Perfeito. Eu quero que ele traga para mim qual o produto que eu mais vendi, tudo cálculo. Perfeito. Agora, se eu quisesse... a entrada é estruturada e a saída é estruturada, é só automação que você precisa. Sim. Né? É só lógica. Exato. É o cálculo, lógica, etc. O que é dado estruturado, gente? Tipo, uma planilha do Excel é um dado estruturado. Exatamente. Né? Um arquivo JSON é um dado estruturado. Um XML é um dado estruturado. Então, são informações que têm tipos e que tem, vamos dizer, caixinhas específicas onde as informações estão encaixadas, e essas caixinhas têm os tipos específicos. Então, vamos dizer, uma tabela, ela tem o quê? Ela tem as células e ela tem as linhas, então, né, são as caixinhas, e aí você tem uma coluna ali que é nome, outra que é telefone, outra que é e-mail, e aí às vezes você quer transpor isso para uma nota fiscal. Preciso de IA para gerar uma nota fiscal com todos os dados que eu tenho na planilha? Não, você precisa de talvez algumas APIs, talvez algum código, mas você não precisa de inteligência artificial rodando isso daí, é só lógica pura. Exatamente, é lógica e cálculo. Isso é automação. Beleza. Agora, e se eu quisesse trabalhar com uma IA? Se eu quiser trabalhar com uma IA mais automação, o que eu poderia falar? Eu quero, além de buscar conhecimentos que podem estar nessa mesma base de dados, é importante, eu posso também buscar correlações externas. Então, vou colocar que eu tenho todas as notas fiscais de venda de cerveja de uma distribuidora. Uhum. Avalie para mim uma correlação entre o volume de vendas de cada marca de cerveja em relação aos feriados e temperatura do tempo nesse período. Perfeito. E eu mandei de um ano atrás, porque o ChatGPT estava atualizado até um ano atrás. Ele poderia pegar. Porque eu pedi tudo aquilo que já tem na automação e pedi dados externos que você não tem. Que eu não tenho, sim, mais interpretação. Aí você tem entrada ou saídas ou dados intermediários que são desestruturados. Exatamente. Então você tem, se você tem uma entrada de dados desestruturada, uma saída de dados desestruturada, ou no meio daquele processamento você precisa de dados desestruturados, é onde a IA brilha, porque aí ela consegue interpretar esses dados desestruturados de uma forma estruturada
e te dar um resultado Exatamente. mais dentro daquilo que você quer. Por exemplo, Deixa eu dar só um outro exemplo. Eu gostaria que fizesse também nessa mesma análise de nota fiscal uma coisa bem simples. Pede para avaliar, de acordo com a descrição do produto, se eu encontro alguma relação. São várias notas de vários fornecedores. Cada fornecedor dá um nome. Um vai chamar de Chopp Brahma, perfeito. o outro vai chamar de Brahma Chopp, o outro pode estar chamando de Brahma só. E eu quero Brahma sem H. Brahma sem H. Eu quero que ele olhe para o nome da descrição dos produtos e traga uma correlação entre eles, listando de forma simplificada por categorias de produto que ele conseguiu identificar, Sim. considerando que você deve interpretar com base nas marcas de cerveja brasileira. Ok. Ele ia ignorar, tipo, o produto, se é Brahma Chopp, se é puro malte, essas coisas. Se vier Coca-Cola no meio, ele vai ignorar. Exatamente. Então eu consigo, a partir daí, utilizar a automação para dar uma interpretada. Ok. Mas ainda a gente está num nível bem básico do que eu quero chegar aqui hoje. Mas ainda num nível bem modesto, né? O que eu quero chegar para o pessoal aqui hoje, deixar claro na cabeça deles é: Carlos, eu quero automatizar alguma coisa na minha empresa. Uhum. Como que eu faço? Qual a primeira parte? Vamos pensar o seguinte. Nem vou falar automatizar alguma coisa, que alguma coisa é muito amplo. Uhum. Por exemplo. Quero automatizar atendimento. Eu queria focar bem assim. Uhum. Quero automatizar o atendimento da minha empresa. Tá. O que seria cada passo?